Mais uma vez, bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Irmãos, o texto que nós vamos expor essa manhã, ele é muito conhecido. Creio que seja um dos textos mais lindos de toda a palavra. Talvez se eu fosse colocar no meu gosto, ele estaria minimamente no top 10. E é um texto que merece ser estudado e a gente sempre está refletindo sobre ele. Creio que todos conhecem muito. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Ezequiel, capítulo 37. Amém? Bom, nós vamos fazer a leitura desse texto primeiro e em seguida a gente faz o estudo, né? Então a palavra diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriam de pele, mas não haviam neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sobe sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram de pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetiza e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a sepultura de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, eu cumprirei, diz o Senhor. Para a gente poder entender esse texto de uma melhor forma, nós temos que entender o contexto, né? Quem escreveu, aonde ele estava, para quem ele escreveu, por que ele escreveu, o que o povo estava passando naquele momento. E no próprio livro de Ezequiel, ele já nos traz aqui uma dimensão, aqui no capítulo 36, aí na página anterior, capítulo 36, versículo 17 e 19, diz assim: Ezequiel 36, filho do homem,
Quando os da casa de Israel moravam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações. Aos meus olhos, o caminho deles era como a impureza da menstruação. Por isso, derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramavam sobre a terra e por causa dos seus ídolos, com que a contaminaram. Eu os dispersei entre as nações e foram espalhados por outras terras, segundo os caminhos e segundo as suas ações. Eu os castiguei. Bom, entendemos então que o povo de Israel, vivia em transgressões, iniquidades, derramando sangue, muita coisa errada. E o Senhor já tinha falado que se eles continuassem dessa forma, eles passariam por cativeiros, assim como eles passaram pelo cativeiro assírio no ano 722 anos de Cristo, e agora o cativeiro babilônico, que inicia-se lá por volta do ano 605 com a invasão de Babilônia, com o rei Nabucodonosor. Então agora o restante das tribos que sobraram, Judá e Benjamim, foram levados cativos. E é um momento muito difícil para aquele povo, porque acabaram de ser dizimadas todas as 10 tribos do norte, a nação, toda a nação ali, sobraram 2, e agora o povo que restava daquele povo estava em Babilônia. Eles estavam sem esperança, Eles achavam que a promessa que Deus tinha feito a Abraão tinha falhado. Aquele povo numeroso, a terra prometida, em algum momento aconteceu uma coisa que a promessa de Deus falhou. Então eles estavam sem esperanças, estavam desanimados, e por isso diziam que seus ossos estavam secos. Afinal, a promessa de Deus, na visão deles, tinham falhado, eles não tinham mais esperança, e que muito provavelmente aquela nação ia se extinguir no cativeiro babilônico. Mas o Senhor Deus resolveu restaurar novamente aquele povo. A pergunta é: será que eles mereciam a graça de Deus naquele momento? Será que eles se arrependeram das suas transgressões? Será que eles voltaram no seu caminho ao Senhor, para que o Senhor tivesse piedade deles? Bom, o próprio livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22, diz assim: portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. O versículo 32 também diz assim, continua reafirmando: não é por causa de vocês, fiquem bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos teus caminhos, ó casa de Israel. Então o Senhor ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Ele prometeu a Abraão, ele disse que faria um povo numeroso, que ele daria uma terra, que daria a eles esse povo, daria essa terra. Mas o povo, pelo cativeiro, para ele ser exterminado, eles acharam que realmente para aquela nação não havia mais esperança. Então esse é o contexto de Ezequiel 37, uma nação que estava despedaçada, sem esperança alguma, das promessas de Deus serem cumpridas na vida dele. Então o texto de Ezequiel 37, para a gente poder entender, está dentro desse contexto, uma nação que estava sem esperança, estavam totalmente desanimados, mortos espiritualmente. Então agora nós podemos ler com mais calma o capítulo 37 e entender de uma melhor forma o que Deus está dizendo, Agora imagine Ezequiel sendo levado e colocado em um vale de ossos secos, e a palavra diz que eles estavam sequíssimos, estavam revirados, uma situação por muito tempo, eles já estavam ali, se passavam por muito tempo. Então o Senhor pergunta a Ezequiel: filho do homem,
é possível que esses ossos secos possam voltar a reviver? E a resposta de Ezequiel é a mais linda, né, de todas. Senhor Deus, tu o sabes, né? E a gente trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia já também, quantas vezes passamos por situações muito difíceis, as pessoas perguntam, irmão, será que Deus vai resolver? Será que essa situação tem jeito? Será que o meu relacionamento vai ter fim, vai ter jeito? Será que a saúde vai ser restaurada? Será que Deus vai operar milagres na minha vida? Muitas vezes ficamos até sem resposta, devido à situação, à dificuldade, cara, que o próximo está passando. Mas a palavra ensina, né? Senhor Deus, tu sabes. Esse é o sentimento que o povo de Deus deve ter. Confiar em Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Então essa foi uma das respostas, né, que dentro desse texto, assim, que maravilhosa, que chama muita atenção, que demonstra a confiança que Ezequiel tem em Deus. Então Deus falou, olha, profetizem para esses ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra. Olha o poder da palavra. Então Ezequiel começou a profetizar segundo o que o próprio Deus havia ordenado. E antes mesmo de ele fechar a boca, ouviu-se barulho. Ossos batendo com ossos, cada osso se juntando ao seu osso. Os tendões nasceram por cima daqueles ossos, se cobriram de carne e foram revestidos de pele. Esse é o poder da palavra de Deus, porque é só Ele que traz a vida. O homem pode até tirar a vida, talvez seja fácil, né? Mas poder dar a vida, esse atributo somente ao nosso Deus. Então Deus, Ele não restitui, não restaura apenas uma vida, né? Nós já entendemos que os ossos secos representam toda a casa de Israel. Então Ele restaura toda uma nação. Mas o texto diz que, embora estivesse ali aqueles ossos secos, com tendões, carnes, pele, eles ainda continuavam sem vida. Estavam mortos, né? Não eram mais ossos secos, sequíssimos. Agora era um grande cemitério ali, né? De pessoas ali, de corpos, mas ainda assim mortos. Mas o Senhor diz mais uma vez, filho do homem, profetize ao Espírito, para que o Espírito entre neles e eles vivam. E essa palavra Espírito aqui, nós podemos trocar aqui, na maioria das vezes que ela aparecer até em letra minúscula, nós podemos substituir por vida. Então profetiza o Espírito, profetiza a vida, que entre nesses corpos. E assim, o Filho do Homem, assim Ezequiel fez, profetizou segundo Deus tinha ordenado. E agora, aquele monte de corpos que estavam mais parados, voltaram a viver, pelo poder da palavra do Senhor, porque Deus mandou e Deus fez. A palavra de Deus é poderosa, meus irmãos, e isso serve muito para a nossa vida, né? É outra situação aqui, outro ponto que nós temos que perceber, essa questão da profecia, né, de profetizar. Perceba que o Senhor fala com Ezequiel, filho do homem, profetize. Novamente, filho do homem, profetize. Deus não está mandando só Ezequiel profetizar. Deus manda essa igreja profetizar. Profetiza, meu irmão, dentro da sua casa. Profetiza dentro da sua comunidade. Profetiza, meu irmão, dentro do seu lar. Profetiza na vida dos seus filhos. Profetiza na vida da sua família. Profetiza na vida dessa igreja. A palavra de Deus tem poder. Ele manda que a gente utilize. Ele fala, profetiza, usa da minha palavra, ela é poderosa. É uma ordem que Deus dá. Deus deu essa ordem para Ezequiel. Jesus nos deu essa ordem, profetize, ide, pregar o Evangelho. A palavra é poderosa, ela tem poder, ela traz vida. Esse texto é muito interessante, porque ele não traz uma aplicação somente
do passado, tem aplicação no passado, que nós estamos vendo aqui, de acordo com o texto, mas se aplica também no futuro e no tempo presente. Eu estou indo no passado, estou passeando aqui pelo presente, fazendo uma aplicação, mas tem uma aplicação também futura. Vamos fazer aqui dar um pulinho no futuro aqui para nós entendermos aqui. Primeiro ele fala, no versículo 12, Ezequiel 37, 12: portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as suas sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Onde é que o povo de Israel estava nesse momento? Qual era o cativeiro? Era o babilônico. Eles estavam em Babilônia. Então, quando o Senhor faz, parei aqui suas sepulturas, e tirarei delas, levarei de volta para a sua terra, ele está se referindo, está cativo, está em Babilônia, eu vou abrir essa sepultura, e os levarei de volta para a minha terra, porque o cativeiro babilônico estava profetizado em Jeremias, e agora Deus estava providenciando o meio de tirá-los daquele cativeiro, e assim ele falou, assim ele cumpriu, e assim ele o fez, porque ele é Deus. Então nós temos essa aplicação para o tempo passado. Então Deus tirou o povo daquela situação, tirou o povo da sepultura que representa esse cativeiro que o povo estava em Babilônia, e levou de volta para Israel. Mas no versículo 13 parece até que é uma repetição. Diz assim: vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Mais uma vez aqui ele usa a palavra sepulturas, e aqui nós podemos aplicar esse trecho no tempo futuro, quando Jesus voltar, estiver sua glória, sua majestade lá nas nuvens. Então, quando ele abrir a sua boca, abrir a sua voz, as sepulturas se abrirão, e quando as sepulturas se abrirem, todos aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarem, esse povo saberá que Deus é o Senhor, porque assim ele falou, e assim ele fez, e assim ele vai fazer. Então nós temos essa aplicação para o futuro. É prometido, é bíblico, está na Bíblia. Quando Jesus voltar, ele vai chamar, e vai chamar cada um pelo seu nome. As sepulturas irão se abrir, e aqueles que escutarem a voz do nosso Jesus perfeitamente sairão para herdar o reino da glória. Aquele que está prometido, aquele que já está constituído desde o princípio, desde a fundação do mundo, e está preparado para todos nós. E a aplicação presente, meus irmãos? Podemos dizer então, já que o Senhor Deus restaurou uma nação, saíram do Egito milhares de milhares, e agora estava ali em poucas centenas em Babilônia, o Senhor restituiu aquela nação novamente, formou uma nação numerosa, novamente o Senhor trouxe esperança para aquele povo. Se o Senhor foi capaz de restaurar aquilo que estava perdido, e como exemplo ele nos mostrou aqui esse vale de ossos sequíssimos, que a visão humana, olhar, não sei, já era, acabou, para mostrar como que Deus atua, não só na vida de uma pessoa e do ser humano, mas na vida de uma nação, na vida do povo. Eu fico imaginando, irmãos, o que ele pode fazer na sua vida, o que ele pode fazer na minha vida. Será que nós estamos passando por tanta dificuldade assim que de repente estamos sem esperanças, estamos desanimados? Como eu falei, será que o relacionamento está tão ruim assim? Será que o convívio familiar com os filhos, com os pais está tão pesado? Será que não tem mais amor entre as pessoas, entre os seres humanos? Será que eu não posso acreditar que Deus possa me livrar de todo esse pesadelo, de toda essa pressão emocional que o mundo nos oferece? Quando nos esquecemos que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, todas essas coisas recaem sobre a gente, e muitas vezes perdemos a esperança, perdemos a fé em Deus, e podemos dizer, talvez, como esse povo, diziam: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. O Senhor Deus tem uma promessa,
na minha vida, tem uma promessa na sua vida. Deus tem uma promessa na vida do seu povo. O que Ele nos pede para fazer é confiar. Ele nos pede, confia, meu irmão. Profetiza. Profetiza na vida do teu irmão. Profetiza na vida do teu próximo. Nós somos convidados a proferir bênçãos e não maldição. E a palavra de Deus é poderosa. Toda vez que abrimos a boca a favor da nossa casa, dos nossos irmãos, da nossa igreja, as coisas acontecem. Porque não é pela palavra do homem que se faz, é pelo cumprimento da vontade e a palavra de Deus. Então profetiza, creia, confie no Senhor. A gente sabe que o mundo que a gente vive é só dificuldade. Às vezes é fácil falar, mas quem está passando aí os apuros, quem está passando os apertos, sabe como é difícil servir a Deus. Eu costumo falar, você servir a Deus, está com a lata cheia dentro de casa, é uma maravilha. Você servir a Deus, está com um casamento bacana, sossegado, né? Só alegria, bom demais. Está com os filhos todos saudáveis, é uma maravilha. Agora o difícil é estar desempregado, o difícil é estar separado, o difícil é estar doente, e ainda assim está dando glória ao Senhor. Mas Ele está dizendo, confia, porque não é porque você merece, é pelo amor do nome de Deus, que Ele já falou, é pelo amor do seu santo nome. Ele vai restaurar. Seremos renovados. E não adianta você querer que as coisas aconteçam agora, porque não é de acordo com a sua vontade, não é de acordo com a minha vontade. É o tempo de Deus que deve ser respeitado. Então esperemos no Senhor, confiantes no Senhor, e amemos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu tenho certeza que uma vez que nós somos renovados em Cristo Jesus, para sempre, por toda a eternidade, estaremos com Ele, e nada disso teremos mais lembrança. Assim diz a palavra. Tudo será passado, desde que passe novas coisas, e não mais teremos lembrança daquilo que já se passou. Então creia, confie. Não é no nosso tempo, não é da forma que a gente quer. A cura, muitas vezes, é prometida, ela está além do tempo. Talvez você não perceba os efeitos agora, mas na eternidade você vai ter certeza. Quando você for restaurado, quando você escutar a voz do seu Senhor e Salvador te chamando, você vai ter a certeza, assim como diz a palavra, esse é o meu Deus, esse é o Senhor que eu tanto esperava, porque Ele falou e fez. Que maravilha, que surpresa. Às vezes eu fico imaginando, né, que não dá para descrever. Você saber que tudo isso que você está passando aqui, um dia você será recompensado. É como os jovens falam aí, né? É surreal. Você de repente fechar os olhos, num piscar de olhos você abrir, poder contemplar o seu Deus, o seu Salvador voltando nas nuvens, e saber que tudo isso é real, é verdadeiro. Mas nós temos que ter esperança, não podemos desanimar. As dificuldades estão aí. Eu não posso dizer para vocês que vão melhorar, porque não vai. Se eu falar que vai ter melhora no mundo que a gente vive, eu estaria mentindo. A tendência é só piorar. É o que as Escrituras nos apresentam, é o que as profecias dizem. Mas Deus promete paz. E se você crê nesse Jesus, se você acredita, se você confia, se você abrir o seu coração, é isso que Ele te propõe. Passar por tudo isso, mas passar com paz no coração. Tem dificuldade? Tem, mas eu estou com Cristo. Tem luta? Tem, mas eu estou com Cristo. Então que a gente possa confiar mais no Senhor, saber que está tudo nas mãos de Deus. Não precisa perder a esperança, não precisa desanimar, achar que não tem jeito para a sua vida, para a tua situação. Eu creio que se Deus abrir a boca a teu favor, irmão, a bênção pode começar agora. Você pode começar a viver o extraordinário de Deus na sua vida. É hoje, é agora. Mas nós temos que crer. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e fortaleça cada vez mais a nossa fé, que a gente possa seguir na nossa caminhada e, assim como o texto nos revela, que ninguém de nós perca as esperanças, porque nós temos um Deus, independente do que você faça, não por você, mas pelo amor do seu nome, Ele vai restaurar, Ele vai renovar. Ele prometeu vida eterna.
Ele prometeu felicidade. Ele prometeu estar junto conosco para todo sempre. Eu creio nessas palavras. E eu quero, vocês também creem. Que a gente não fale de Deus da boca para fora, mas que a gente possa viver verdadeiramente o Evangelho. E não esquecer que nós temos um Deus que é por nós. Eu quero chamar a Carol para cantar aqui um louvor. Esse louvor ele fala muito dessa situação aqui que foi passada por esse povo. Prestem atenção nessa letra e, de acordo com que ela for cantando, todo aquele que sentir essa necessidade de Cristo no seu coração, que sente a necessidade de ser renovado por Deus a cada dia, pode se colocando de pé em reverência ao Senhor.
De Deus, que é Satanás, ele quer fazer isso, ele quer roubar o seu prêmio, porque ele já não tem mais jeito, está condenado. Mas você foi escolhido por Deus. Se você está aqui essa manhã, é porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida. Não desista, creia, confie no teu Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus querido, teu poderoso, queremos entregar, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Sabemos que as dificuldades são grandes, mas que o Senhor nos enche de fé, de esperança, na certeza, meu Pai, de que um dia estaremos juntos com o nosso Cristo, aquele que veio, morreu, ressuscitou, para nos livrar do cativeiro do pecado. Todas as lágrimas serão enxugadas. Choremos o que tivermos que chorar agora, porque lá no céu não haverá nenhuma lágrima. Porque o Senhor Deus prometeu enxugar todas, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, nem tristeza, porque o nosso Deus estará conosco para todo sempre. As primeiras coisas já passaram, e eis que Ele faz nova todas as coisas. Esse é o Deus que nós queremos, que acreditamos, que nós servimos, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês.